Agora, continuando a aula, vou montar um model para você entender como que é a criação do banco de dados, como que o Visual Studio faz. Antes de eu criar o model, vamos entender quais as tabelas eu irei utilizar. Imagine o seguinte, eu tenho esse banco de dados criado, tá? Criei no SQL Server só para utilizar esse diagrama para mostrar como será o funcionamento. Eu tenho uma tabela chamada funcionário, com um campo chamado funcionário ID, que é o identificador do funcionário dentro da tabela, o nome do funcionário, a data de nascimento do funcionário, o setor a qual ele pertence e se esse funcionário é ativo, um campo sim ou não. Tenho também uma tabela chamada setor ID, com o identificador do setor dentro da tabela, nome do setor e a data de criação. Veja que a tabela setor possui a chave primária, que é referência para setor ID da tabela funcionário. Ou seja, um funcionário pode ter apenas um setor, mas um setor pode ter vários funcionários. Ou seja, para ficar mais fácil para lembrar lá na frente, um setor pode conter uma lista de funcionários. Tudo bem? Então, para começar a criar o nosso model no Visual Studio, a gente tem que ter esse conceito. Vamos lá. Dentro do Visual Studio, veja que eu tenho a pasta Controllers, que eu já fiz referência quando expliquei o MVC. Tem uma pasta chamada Views, que também comentei no MVC, mas não tem uma pasta chamada Models. Então, vou clicar com o botão direito, adicionar, nova pasta, Models. Aqui é onde nós criaremos o que seria a nossa base de dados. Então, vou dentro de Models, clicar com o botão direito, adicionar, nova classe. E essa classe eu vou dar o nome da minha tabela, setor. Enter. Então, veja que eu criei uma tabela, uma nova classe chamada setor. Deixa eu apagar isso aqui que nós não vamos usar agora. Então, namespace vídeo, que é o nome da minha aplicação, models. E aqui eu tenho uma classe chamada setor. Então, vamos lá. Eu tenho o campo chamado setor ID. E ele é um tipo inteiro, chave primária. Então, aqui no Visual Studio eu vou digitar public int setor ID get e set. O que eu fiz? Eu criei uma variável pública, dentro da minha classe setor, do tipo inteiro, e já atribuí para ela o método get e o método set. Como eu estou trabalhando dentro do model, o Visual Studio e essa aplicação feita em NetCore, não Visual Studio, perdão, utilizando o Core, já vai entender que isso seria referência para minha base de dados, tabela, setor. Tá? Para garantir, eu vou adicionar aqui em cima essa chave chamada key. Veja que ficou com um vermelhinho embaixo, que o Visual Studio não entendeu. Então a gente coloca o mouse em cima, setinha, e adicionar isso aqui, ó, usando os componentes models de Data Annotation. Pronto. O que acontece? Minha tabela setor agora tem uma chave primária chamada setor ID. Também vou criar um campo do tipo string chamado setor nome e os seus métodos get e set. Tá? Vamos ver se tem mais algum campo. Setor data de criação. E mais um campo public date time setor data criação. Método get e método set. Visual Studio não reconheceu, vamos colocar o mouse aqui, clicar, utilizar System. Pronto. Dessa forma, então, eu tenho basicamente o que seria minha tabela criada. Mas veja, eu ainda não tenho o banco de dados SQLite, tá? E nem criei as tabelas ainda. Eu apenas informei para o Visual Studio, para minha aplicação, que eu vou ter essa estrutura. Vou salvar. E agora eu vou criar o nosso setor. Então, models, adicionar, classe, e vou colocar aqui funcionário. E vou dar OK. Mesma coisa
vou apagar essas importações que eu não estou utilizando agora. Dentro da minha classe eu vou criar uma public int funcionário id, método get, método set. Vou referenciá-lo como chave primária da tabela, importar as bibliotecas, public string funcionário nome. Vamos colocar só fun, fica melhor. Fun id, fun nome, método get, método set, public date time fun dt nascimento, método get, método set, importar a biblioteca system para reconhecer o date time, public int setor id, método get, método set. Então esse setor id vai ser o que? Vai ser o campo que referencia o setor da minha tabela setor, tá? Bom, o Visual Studio, como ele faz a maioria das coisas para a gente de forma automática, é interessante que você utilize o mesmo nome do campo na tabela funcionário com o da tabela setor. Porque se você utilizar campo diferente, ele vai se perder e vai construir a base de dados de forma errada. Então, construa, né, utilize o mesmo nome. E por fim, public fun ativo, método get, método set. Então veja que eu montei a estrutura do meu módulo igualzinho eu criei da minha base de dados, tá? Então eu tenho que ter essa ideia, mas ainda não acabou. Agora eu preciso criar o relacionamento, tá? Então relacionar essas duas tabelas. Como que eu vou fazer isso? Na tabela funcionário eu não tenho meu setor id, que é referência, que é chave estrangeira da minha tabela setor. Então eu faço assim: public virtual setor método get, método set. O que eu fiz aqui? Estou referenciando de forma virtual a minha tabela setor, então está verdinho assim, que quer dizer que é um model setor, chamado como setor. Então falei que isso aqui tem uma chave estrangeira. Agora em setor eu preciso fazer diferente. Vou criar um public virtual list. Como eu disse anteriormente, setor recebe uma lista de funcionário. Então, list funcionário, método get, método set. Não reconheceu o list, coloco o mouse aqui e importo a biblioteca necessária. Salvei. Então pronto, eu tenho meu setor relacionado então com a minha tabela funcionário. Após criar os dois models, é necessário criar o dbContext, que é a forma de conexão, é a forma que o Visual Studio vai entrar para fazer conexão com o banco de dados e criar as nossas tabelas. Para criar esse dbContext, dentro de Models, botão direito, adicionar nova classe. Escolha a opção classe e o nome dessa classe. Você pode pôr, por exemplo, banco context. Então, criado uma nova classe, bem parecida com a view, né? Logo na criação da classe, nós temos que estender ela à classe dbContext, que é a classe do Visual Studio, do framework que faz a conexão com o banco. Então, banco context dbContext, importa as bibliotecas. Perfeito. Feito isso, precisamos mostrar para o framework quais são as tabelas que trabalharemos dentro do sistema. Então, public db7 funcionário, então tabela funcionário, e um alias
para eu trabalhar com ela dentro da aplicação. Método get e método set. Feito isso, public db7 setor e o alias toda vez que eu for trabalhar com setor. Então, dessa forma, toda vez dentro do sistema que eu referenciar funcionário, eu vou estar chamando o model funcionário e trazendo o funcionário ou incluindo um novo funcionário. Então, eu preciso do banco context para eu trabalhar com o meu sistema e a base de dados. Além disso, eu preciso criar a minha conexão com o banco de dados. Então, eu vou utilizar essa função aqui, onConfigure, né, que vai receber como parâmetro um objeto de construção de dbContext e também fazer a conexão com o SQLite e a base de dados DataSource videoaula. Então, após criar o banco dbContext, eu preciso fazer o que? Agora eu preciso mostrar para o meu framework, para o NetCore, que realmente essa conexão vai existir e para ele criar para mim a base de dados. Então, como que eu faço isso? Venho aqui no meu projeto vídeo, botão direito, abrir pasta no Windows Explorer. Abrir a pasta. Vamos entrar aqui dentro do diretório bin, debug, netcore. Veja que não existe nenhum arquivo aqui chamado videoaula, ou seja, o nosso banco de dados SQLite vai ser criado dentro dessa pasta e ele ainda não existe. Então, volto para vídeo. Então, nessa pasta aqui, o que eu faço? Na linha de endereço eu clico e digito cmd para abrir o prompt do DOS. Estou dentro da pasta do meu projeto. Eu vou digitar o comando .NET restore. Então, ele vai novamente verificar as bibliotecas que eu estou trabalhando, se existe a necessidade de fazer o download e compilar o meu projeto. Compilou, eu preciso usar o comando agora .NET ef migrations add initial. Esse comando aqui, então, vai fazer o seguinte: ele vai varrer todos os nossos models, montar como se fosse um script da criação da base de dados e das tabelas. Então, vou dar um Enter. O programa executou com sucesso, sem nenhum erro. E agora, por fim, eu vou usar o comando .NET ef database update. Esse comando então vai pegar o script que foi gerado nesse primeiro comando e vai executar na base de dados, gerando então minha própria base de dados. Vou dar um Enter. Veja que no meio dos códigos gerados apareceu create table setor, create table funcionário, né? E a chave estrangeira. Então veja que ele criou então a nossa base de dados. Posso fechar o DOS, vou entrar em bin, debug, netcore e aqui eu vejo o vídeo aula. Para você ver a base de dados criada, vou dar um Ctrl C. Abrir meu Firefox, vou abrir o meu SQLite, abrir arquivo, vou colar o caminho aqui dentro, vou alterar para todos os arquivos e vou selecionar minha base de dados videoaula. Vou dar um duplo clique e veja que a tabela funcionário e a tabela setor estão aqui, do jeito que eu criei no meu .NET.